Olá, pessoal! Bora para mais um conteúdo aqui no YouTube. E hoje você não vai ver a técnica que muitos falam por aí, que rapport é o espelhamento cruzado. Ou seja, se o cliente colocar a mão no queixo, você discretamente também coloca. Para, né? Se você faz isso, para agora. A verdade do rapport é que ele é sensorial. Ele vem do inconsciente e se expressa de uma forma não verbal. Vou chamar a vinheta, fica aqui comigo porque o conteúdo hoje está muito bom. Olhando para a comunicação, a gente tem 3 elementos e sua representatividade de importância é 7% linguístico, 38% vocal e 50% fisiológico. O que isso quer dizer? Linguístico, palavras que saem da sua boca. Vocal, tom de voz, cadência, timbre. Fisiologia, postura, gestos, expressões faciais, respirar, piscar os olhos, o movimento que você faz, como caminhar no palco, posição das pernas e mãos. Legal, Natália, mas o que isso importa? Olha que interessante isso. Tem pessoas que falam o português errado, mas você consegue entender numa boa e se sente confortável com o que essa pessoa está dizendo. Já tem algumas outras pessoas que falam o português perfeito e não conseguem conectar. Eles não têm expressão, não têm um sentimento. Existem pausas específicas, expressões, mudança no tom de voz, às vezes um pouco mais baixo, outras com uma ênfase mais alta, movimentos de braço, tudo para compor a emoção, a importância do que você está falando naquele momento. O verdadeiro rapport, você precisa estar o tempo todo utilizando esses 3 elementos da comunicação. E isso também se aplica na hora da prospecção, por mais que você ache que não. A pessoa do outro lado, ela não está te vendo, mas acreditem em mim. Você se posicionar apenas para você mesmo, como uma autoridade, e utilizar os movimentos dos braços, as expressões faciais, conforme você vai conversando com a pessoa que está do outro lado da linha, de forma inconsciente, essa outra pessoa do outro lado passa a ter essa sensação de que ela está sim falando com uma autoridade. O rapport, ele também pode ser traduzido como empatia, que é o interesse genuíno de entender o que o outro está passando. Então, eu vou vender para alguém. Eu estou presente ali, eu estou muito interessada em ajudar. E isso faz com que a conexão flua. Porque se eu estou ali só pelo dinheiro ou para cumprir uma obrigação, esse possível cliente que está na minha frente, ele sente. Ele não sabe o motivo, mas ele sente. Você já deve ter passado por isso em algum momento. Um exemplo clássico é quando você simplesmente entra numa loja e fala: ai, nossa, não gostei desse vendedor, não gostei dessa vendedora. Você não sabe explicar o porquê, a pessoa nem abriu a boca. Mas a única coisa que você quer é sair daquele lugar. Você tem que dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias. Mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Isso é algo que vai além da técnica e da teoria, que são importantes, óbvio, mas sem o sentir, sem a conexão, não vale de nada. A gente compra muitas vezes de pessoas que nem têm o melhor produto, mas aí você compra pela pessoa. Pessoas compram de pessoas. Você já deve ter passado por isso também. Nossa, aquele vendedor foi super legal, nossa, me tratou super bem, entendeu minhas necessidades, me viu como uma pessoa, né, como um ser humano e não como um caixa eletrônico. E quais são as estratégias para criar o rapport? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você está numa reunião com uma ou mais pessoas. Você abriu essa reunião perguntando sobre o negócio e os problemas. Nesse momento, você está 100% na escuta ativa e observando o estado das pessoas nessa reunião. Você observa com muita atenção
e se coloca no mesmo estado que eles. Não é imitar. Estado é algo de presença. Você faz isso para criar essa primeira conexão. E aí depois você conduz dominando a reunião. Como é que é isso na prática? Vou dar um exemplo qualquer aqui para você. Então vamos supor que seu cliente chegou atrasado e começa a falar super acelerado porque ele, quer explicar o motivo de estar atrasado e como está atrasado, ele está acelerado. Você vai se colocar nessa posição acelerada com entonação próxima dele. Então, como é que ficaria? Nossa, Roberto, verdade, muita coisa para fazer, e esse trânsito, e vocês começam a falar de assuntos mais aleatórios, seguindo esse ritmo. Você se equalizou com esse cliente, é nesse momento que você vai seguir conduzindo a reunião da sua forma de falar. Então, por exemplo, bom, Roberto, vamos tomar um café, uma água e me conta. Quero entender com mais profundidade do teu negócio, quais são suas necessidades e vai conduzindo a reunião no tom de autoridade até você conseguir identificar de verdade qual é o formato dele. Por exemplo, se a pessoa é muito acelerada e você é muito calmo, você concorda que não vai ter conexão? Você até consegue acalmar um pouco mais o seu cliente, mas você precisa se equalizar com ele, senão nada feito. Você precisa se desarmar e mostrar que está ali para ele, que ambos são seres humanos e estão lá para trocar experiência. Você não está nem acima nem abaixo, nem ego inflado, nem humilde. Nas reuniões, você tem que evitar ao máximo quebrar o rapport. E como é que você quebra esse rapport? Dando sua opinião, o famoso sincericídio. Assuntos polêmicos como futebol, política, identidade de gênero, religião e até mesmo algumas crenças. O teu julgamento com base nas tuas crenças pode colocar tudo a perder. Olha que loucura, não é mesmo? Por isso, é importante saber se posicionar e pensar qual é a melhor forma de expor uma visão, por exemplo, falando da solução que você tem para o seu potencial cliente, olhando para os problemas que ele tem na empresa. E isso você tem que fazer sem se colocar acima dele e sem julgamentos. Por mais que você saiba mais do que ele, por mais que esse cliente seja teimoso, saiba se posicionar e se colocar como autoridade. Ou seja, saiba se colocar em equilíbrio, nem arrogante, com o ego inflado e nem muito humilde. Equilíbrio. E como a gente viu, a parte fisiológica é o que manda em maior representatividade. Então, o que isso significa? Que contatos visuais, expressões faciais, entonação e ritmo de voz, equilíbrio emocional, timing de se colocar e principalmente não se sentir inferior e nem superior fazem com que você tenha maior chance de ser ouvido, de criar conexão e fazer a sua venda. Vocês são iguais. Quando você se sente inferior, porque é um cliente muito grande, um cliente que você gostaria muito, você não cria conexão e não vende. E o oposto também é verdadeiro. As pessoas não gostam de pessoas arrogantes e que escancaram sem dó nem piedade de que são melhores, que sabem mais ou que apontam o dedo falando que o possível cliente fez errado o tempo todo. Ele tem que sentir confiança que você sabe o que você está fazendo e falando, mas também confortável de poder tirar todas as dúvidas que ele tiver. Pares se identificam mais facilmente. Se ele não se sentir confortável para tirar todas as dúvidas, ele não vai comprar de você. Então, fui bem objetiva nesse vídeo. Me conta aqui se você usa essa técnica de rapport ou se você fica imitando o seu cliente.